Nessa exposição eu vou falar sobre o caso do Dave Grohl e do Taylor Hawkins, o vocalista e o baterista do Foo Fighters, respectivamente. Para quem conhece a história, esse baterista ele acabou morrendo, falecendo de overdose na semana passada. É, e eu vou focar mais nessa parte do Dave Grohl, né, que vai passar por o luto, pelo menos é a história que, até onde a gente sabe, de um grande amigo novamente, né? A segunda vez que ele passa por isso. E também eu vou entregar para vocês completamente de graça 7 capítulos, não é um, nem dois, nem três, são 7 capítulos do meu livro Como Lidar com o Luto. E por que eu estou fazendo isso? Bom, em primeiro lugar, eu só respondendo algumas críticas aí, por que eu fico recorrendo a histórias, né? A histórias que na verdade a gente chama de storytelling, ou seja, para as pessoas se identificarem, né? Pode parecer, você está falando sobre artistas, está querendo fazer fofoca no seu canal, não é? No seu podcast. Não. Porque através do storytelling as pessoas começam a se identificar mais, elas conseguem imaginar as situações, portanto fica muito mais simples delas entenderem o que eu estou querendo passar. Por isso que a gente recorre a essas figuras conhecidas, a personalidades, artistas famosos, etc. E também podem pensar por que você vai entregar o seu trabalho gratuitamente, porque não é sobre dinheiro, tá, pessoal? No meu próprio trabalho clínico, né, como psicólogo clínico, quando alguém vai me pagar uma consulta, eu geralmente não sinto nada. Para mim é normal eu realizar ali o trabalho, eu fazer a sessão terapêutica e o paciente me pagar no final. Mas quando termina a sessão e o paciente, né, me agradece, diz que eu mudei a vida dele, coisas desse tipo, aí sim que eu sinto alguma coisa dentro de mim, né? É uma alegria indizível quando as pessoas acabam verbalizando, né, que eu estou tocando a vida delas de alguma maneira. Então, a satisfação é muito maior quando elas agradecem do que quando, por exemplo, elas me pagam, que aí é uma relação natural, normal, né, de você ofertar um trabalho e você ser pago por isso. Então, como para mim não é sobre dinheiro, por isso, sabendo que eu vou ajudar muitas pessoas, eu vou entregar esses 7 capítulos de forma gratuita nesse vídeo, tá? Então, dito isso, eu gostaria que vocês pensassem um pouco nessa nesse infortúnio, né, que o vocalista do Foo Fighters, o Dave Grohl, passou ao longo da vida dele, né? Para quem gosta de rock, é, vocês sabem que ele fez parte de uma das bandas aí de maior sucesso mundial, né, na década de 90, que mudou a história do rock de certa maneira. Algumas pessoas colocam a banda Nirvana, né, que o Dave Grohl fez parte como baterista, como uma das bandas símbolo do movimento grunge, né? É, o vocalista, como era sabido, né, por todos, tinha envolvimento com drogas, tinha um relacionamento complicado com a esposa dele, Courtney Love, que também é roqueira, também fez parte de uma banda muito bacana chamada Hole. Mas enfim, o Kurt Cobain, né, que era o vocalista do Nirvana, acabou se suicidando, pelo menos essa é a história oficial. E parece que ele, para tomar coragem, né, a fazer isso, se isso pode ser chamado de coragem, há diversas discussões sobre, mas para dar um impulso, né, para que ele cometesse esse ato de tirar a própria vida, ele estava sob o efeito de drogas, né? Então o Kurt Cobain, ele, pro Dave Grohl, não era simplesmente um colega de banda, né? Mas em diversas entrevistas ele coloca isso. Era praticamente ali um irmão mais velho para ele, né? Era alguém em quem ele se espelhava, em quem ele botava confiança, em quem era um grande amigo, né? E talvez ele tenha ali, talvez não, muito provavelmente ele passou ali por um dos maiores
episódios de luto da vida dele, né? O maior sentimento de perda na vida dele, porque até onde eu sei da história dele, parece que os pais deles estão vivos, né? Não sei se chegou a falecer nesse meio tempo, mas eu cheguei até a ver uma entrevista com a mãe dele, né, do Dave Grohl, sempre falando da importância do Kurt na vida dele, né? Na vida do Dave e como isso impactou a vida dele. Bom, passado todos esses anos, né? Agora, recentemente, teve a perda, né, de outro grande amigo que parecia que eram também muito próximos, quase uma relação de irmandade também, que é o Taylor Hawkins, né? Agora o Dave já não mais como um baterista, mas como vocalista dessa banda, o Foo Fighters. E aí sim, o baterista Taylor Hawkins, né, foi o que acabou tendo esse episódio de abuso de drogas novamente, né? Parece que a causa mortis realmente é um colapso do, do sistema nervoso, né, do sistema cardíaco, advindo do consumo de drogas. Parece encontrar no corpo dele mais de 10 substâncias diferentes, né? Então já é um segundo episódio de luto. Cada episódio de luto é bem diferente um do outro. Mas, de certa maneira, falando grosso modo, é como se as pessoas ficassem um pouco calejadas, né? Quando elas já passaram por aquela situação antes, né? De perder alguém muito querido. O Dave já passou por essa situação de perder alguém muito querido. E muito provavelmente ele vai vivenciar novamente, né? Não é porque ele já passou por isso, mas que ele não vai passar. Provavelmente ele vai passar de novo por essas 5 fases do luto descritas pelos pesquisadores Kleber-Ross, né, em que falam que todo mundo que vivencia o luto passa por 5 fases, né, para ele conseguir elaborar a questão do luto, né, conseguir superar a morte de alguém, né. Toda vez que essa pessoa, que o indivíduo experimenta essa sensação de luto, né, ele tem que passar de novo por essas 5 fases. Às vezes essas pessoas começam a passar de fase mais rapidamente por já terem passado por isso. Isso não significa, em hipótese alguma, que, como eu falei, eles podem elaborar, né, compreender a morte de alguém mais rapidamente, mas isso não significa que então eles não amavam a pessoa que faleceu mais recentemente menos do que amava a pessoa que eles sofreram um primeiro luto, por exemplo, tá? Não existe isso de mensurar o amor, né? Mensurar o quanto você gosta de uma outra pessoa, né? E também tem toda aquela questão de que cada pessoa vivencia o luto de uma maneira diferente, cada pessoa expressa o seu luto de uma maneira diferente. Eu abordei isso em diversos capítulos do meu livro, né? Às vezes tem um familiar ali que, por exemplo, alguém da família morre, um familiar ele expressa mais o sentimento que o outro e outro que ele fica contido e não expressa esse sentimento para os demais. Então já vem o julgamento da sociedade, né, acreditando então que aquele que expressa mais o sentimento gostava mais do falecido, e o que não expressava sentimento algum não gostava tanto, né, que é uma mentira, tudo tem a ver tudo é de acordo com a personalidade, né, de cada membro, né. Talvez aquele lá que não expressa o sentimento para as outras pessoas sofre tanto quanto ou mais, né, do que aquela que expressa de uma maneira mais efusiva. Bom, então sem mais delongas, eu vou ler esses 5 capítulos esses 7 capítulos, aliás, né, que falam especificamente sobre as 5 fases do luto. Né, o meu livro, para quem não sabe, eu escrevi Como Lidar com o Luto. É um livro que eu venho escrevendo, né, que eu escrevi ele há muito tempo. Algumas pessoas também me indagaram se eu escrevi por esse período que a gente passou recentemente de pandemia, mas não, assim, eu escrevo ele já, acho que desde 2018 que eu vim escrevendo ele, que eu comecei as minhas pesquisas, e demorou até um certo tempo eu lançar esse livro. Se eu não me engano, a primeira, eu sou muito ruim com datas, né?
Se eu não me engano, eu lancei a primeira versão desse livro em 2020 e em 2021, foi isso mesmo, em 2021 eu lancei a terceira versão, que é a versão que está sendo comercializada agora, tá? Para quem quiser adquirir o meu livro Como Lidar com o Luto, basta ir no site da editora, tá? A editora é Clube de Autores, então você pode digitar lá www.clubedeautores.com.br e lá no sistema de busca do site da editora, você pode digitar o meu nome, Frederico Yamada, você vai encontrar, né, a página do meu livro lá, ou você pode já digitar direto o nome do livro, Como Lidar com o Luto, tá? Aí dentro desse site você vai poder adquirir o site, o livro, aliás, tanto em formato digital, né, e-book, que você pode ler em celulares, em tablets, ou você pode adquirir o livro físico mesmo. Eles vão te mandar pelo correio. Já me perguntaram, mas só dá para comprar pelo site? Não. Dá para você comprar também pelas lojas que estão indicadas ali naquele site, tá? Tem gente que prefere ir até a loja e, e adquirir pessoalmente, passar para o caixa, etc, né? Só que não é garantido que vai estar, que você vai na loja indicada, por exemplo, ele vende nas lojas americanas. Não é garantido que você vai lá numa unidade das lojas americanas e o livro vai estar lá na prateleira, tá? Tudo depende, tá, pessoal, do gerente regional, da rede, ir lá solicitar um lote de livros para a editora. Então, não tem como eu saber de todas as lojas parceiras, de todas as redes parceiras que estão descritas lá no site, qual é a rede que realmente tem disponível para você comprar o livro, tá? Não tem como eu saber, isso aí é tudo com a editora, para quem eles distribuem, quantos livros eles distribuem, tá? Eu, por exemplo, recentemente fiquei sabendo que o livro está sendo vendido no Japão. Eu fiquei sabendo que o livro foi vendido no Japão, ninguém me informou, tá? A editora não me informa esses pormenores aí. A minha função é escrever o livro e depois ceder lá a parte dos direitos da distribuição para a editora, tá? Então essa questão aí de vendas, etc., eu não tenho como o escritor ficar sabendo. Mas é muito simples, é muito tranquilo você adquirir pela editora, tá? Isso até garante que você vai pagar o melhor preço pelo livro, né? E aí você vai poder dividir, pagar com cartões de crédito, etc., tudo normalmente. Enfim, mas isso aí não é o intuito no vídeo, né? Como eu falei, o importante não é o dinheiro, né? Por isso que eu vou entregar esses capítulos de forma gratuita aqui para vocês. Até porque também enfim, não é o objetivo, tá? Por isso que eu vou entregar de maneira gratuita. Vou começar a falar logo, né? Não enrolar tanto, e vou falar até de uma maneira um pouco mais rápida, vocês me desculpem, afinal são 7 capítulos, e aí se eu ficar falando muito devagar é capaz de o vídeo ficar muito longo, muito extenso. Então vamos lá, eu vou começar já pelo capítulo 9 do livro, que se chama Introdução às 5 Fases do Luto. Vamos ler então. Elizabeth Kleber-Ross foi uma médica suíça, autora do famoso livro On Death and Dying. Viveu por muitos anos e morreu nos Estados Unidos aos 78 anos em 2004, tendo sido eleita em 2007 para o National Women Hall of Fame. E por que a história da doutora Elizabeth nos interessa? Bem, em On Death and Dying, ela nos apresenta sua teoria e método batizado de modelo de Kleber-Ross, também conhecido como as 5 fases do luto, do qual nos ocuparemos nos capítulos seguintes. Assim como naquele livro, tentaremos talvez, não com a grandiosidade da doutora Elizabeth, lançar para terapeutas modelos a se seguir ou se basear para tratamentos com pacientes enlutados. É claro que para isso podemos e devemos nos sentar em ombros de gigantes, como diz o ditado, isto é, aproveitar a experiência, trabalho e estudos de grandes autores do tema, sendo a doutora Elizabeth uma grande, se não a principal referencial neste assunto. A doutora Elizabeth Kleber-Ross acreditava que indivíduos que lidavam com perdas, lutos e tragédias, acrescentamos aí separações como o divórcio,
apresentavam alguns comportamentos característicos, sendo estes 5, e acrescentava que nem sempre esses 5 estágios eram apresentados em ordem, que nem todos apresentavam exatamente os 5, mas acreditava que no mínimo 2 das características eram plenamente observáveis. É comum que os terapeutas seguidores das ideias de Kübler-Ross tentem determinar por qual estágio ou fase seu paciente está passando, para saber qual será o seu foco de trabalho naquele momento. O uso do modelo pode parecer um tanto quanto confuso no trabalho clínico, porém não é uma receita de bolo ou uma fórmula matemática onde 1 mais 1 é igual a 2. Pode parecer difícil para os terapeutas determinarem qual fase seu paciente está. Não tenha medo de investigar se pretender usar o modelo como referencial. Também não espere que o paciente siga pela fase 1 até a 5 sem recaídas, sem regressão comportamental e que passe pelas fases de forma fácil, como em um videogame. Muitos dos pacientes não sabem, porém é comum que mesmo terapeutas experientes sintam-se frustrados ao perceberem alguma regressão ou estacionamento em uma dessas fases, advindas de uma má elaboração dos aprendizados de cada uma delas. Sim, cada fase, estágio, é um aprendizado que deve ser elaborado e assimilado para chegarmos até a aceitação, que seria uma atitude saudável perante as questões do luto, como explicados nos capítulos iniciais deste livro. Já nos capítulos seguintes, iremos dedicar cada capítulo a uma fase, ou seja, serão 5 capítulos para cada fase ou estágio descritos pela doutora Elizabeth Kübler-Ross. Depois trataremos de questões pontuais ou específicas para os temas mais comuns na questão do luto em nossa sociedade. E por fim, um capítulo bônus onde apresentaremos uma pesquisa que envolve uma reflexão bastante oportuna sobre a vida que levamos até a nossa própria morte. Vamos lá? Então, encerrou esse primeiro capítulo aqui que eu estou passando para vocês, que na verdade é o capítulo 9. Percebam que é uma linguagem fácil, como se eu estivesse tendo uma conversa com vocês. Ora, eu me dirijo a terapeutas, a psicólogos, para eles seguirem um modelo para trabalharem isso nas questões clínicas com os pacientes. E ora, eu falo como se eu estivesse falando com uma pessoa que está passando pelo luto, tá? Então, ele não tem uma linguagem puramente técnica para falar só com psicólogos, e ele também não tem uma linguagem puramente informal só para falar com enlutados, pessoas normais enlutadas, tá? O livro é voltado ao mesmo tempo para essas duas categorias, pessoas, entre aspas, pessoas normais, pessoas enlutadas, e também com os terapeutas, psicólogos. E no final de cada capítulo eu coloco um resumo para fixar bem a ideia do que eu quis passar no capítulo. Então, resumo do capítulo 9. Indivíduos que lidam com perdas, lutos, tragédias e separações de todo tipo costumam apresentar 5 comportamentos característicos conhecidos como as 5 fases do luto. Em trabalho clínico, não é regra que os pacientes passem pelos 5 estágios de forma ordenada, sem regressões e estacionamentos. Terceiro item. Cada fase é um aprendizado rumo à compreensão, reflexão e elaboração do luto para a transformação em um sentimento mais desejável. Então a gente vai passar para o capítulo 10, que fala da primeira fase do luto, tá? Chama negação. Negação é a primeira fase, estágio ou etapa, não nos apeguemos à terminologia, do modelo proposto por Kübler-Ross. Nos primeiros capítulos do livro, lhes dei um bom exemplo de como a negação geralmente atua em casos como este. Lembram da minha história onde minha mente confusa parece ter entrado em um estado de realidade paralela, onde eu não sabia se meu pai estava vivo ou morto, se eu estava sonhando que ele havia morrido ou se estava acordado? Só vou dar uma parada aqui para dizer o seguinte, tá? Essa parte aqui que eu estou me referindo, eu descrevi em capítulos anteriores, porque eu também coloco a minha própria experiência como uma pessoa, um indivíduo comum, tá? Que passou pela fase de luto. Afinal de contas, quando eu passei por essa fase de luto, que eu tô me referindo aqui, com a morte do meu pai, eu nem psicólogo era, tá? O meu pai, ele faleceu quando eu estava entrando na adolescência, né? Então eu também descrevo a minha experiência aqui, minha experiência pessoal. E eu também descrevo aqui alguns casos que eu trabalhei também, tá? Então vamos lá. O senso comum costuma pensar que negação é quando você finge, mente ou ignora propositadamente alguma questão. Na realidade, a negação costuma vir de diversas formas. Geralmente vem na forma de um estado mental onde parece que casos que o afetariam não existem. Ele
pessoa atua dentro do problema. Ele fala sobre o problema, ele ajuda os outros a passarem pelo problema, mas não consegue se ver participante deste problema. Algumas pessoas podem ver outras em um estado de negação e achar maravilhoso. Que bom não sentir nada realmente profundo sobre algo terrível. Mas este não é um estado desejável. Você deve enfrentar a realidade mais cedo ou mais tarde, pois, como dizem, a realidade se impõe. Releio meus capítulos que tratam sobre a questão de se enfrentar à realidade ou sobre terapias de enfrentamento. Você, enlutado, procure dar-se um tempo e entrar em contato com suas emoções, e se você conhece alguém que está passando por este período de luto, a ajude a se encontrar. É ok se sentir triste, é ok chorar, é ok sentir medo ou angústia, é ok se sentir sozinho, sentir o luto é ok. Mas então, qual o objetivo deste livro? Qual o objetivo disso tudo se tudo é ok? A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Dosagem. Se você sente que não consegue lidar sozinho, que te falta forças para continuar, se pensa em desistir da vida e, se pior, você vegeta por vários anos, nada está ok. Se você pretende morrer em vida, não só não está ok, como precisa de ajuda. Espero que esteja encontrando neste livro e que ele te guie a buscar ajuda também fora daqui, com terapeutas, com amigos e família. Portanto, busque ajuda. De acordo com a minha experiência como psicólogo, também vi vários casos onde um membro da família parecia ser o esteio de todos os outros. Era a figura que mais confortava a todos, parecia forte, inabalado e conformado. Passado algum tempo, para surpresa geral, tornou-se o de comportamento mais disruptivo, passional e rebelde. Aqui eu coloquei uma nota de rodapé para a palavra disruptivo, tá? Significa com emoção à flor da pele, reagindo facilmente e de forma intensa a tudo, mudando o comportamento para agressividade com facilidade. Continuando, tal mudança brusca tende a ser muito comum em indivíduos que apresentam uma personalidade cuidadora, tema que renderia assunto para outros livros, e que, passada a fase em que cumpriu o que ele acreditava ser o seu papel social, a sua função no mundo, se viu injustiçado ante seus insensíveis, membros familiares e seu círculo de amizades, insensíveis entre aspas, tá? Afinal, não lhes devolveram nem um centésimo da sua abnegação no momento difícil. Novamente, eu coloquei uma nota de rodapé para a palavra cuidadora. Significa, alguns autores chegam a se referir a uma chamada síndrome do cuidador, tema que se refere ao assunto da codependência. Há literatura extensa sobre o assunto. Ou seja, quem quiser se aprofundar mais na questão de ser cuidador, né, e ser codependente, é muito fácil você encontrar livros sobre isso, tá? É um livro que muitos psicólogos se ocuparam, então você encontra fácil no Google livros sobre o tema. É diferente, tá? Só parando um pouquinho, tá? Diferente desse livro, esse tema aqui do luto, que eu não encontrei muitos autores, então por isso eu achei adequado estar criando um livro sobre isso. Enfim, continuando. E o que na verdade essas pessoas fizeram, somente o trataram como ele mesmo as fez acreditar que era, uma pessoa forte. Ah, como tem pacientes que após esses episódios, acredite, vi acontecer com diversas pessoas de diversos gêneros e culturas diferentes, que não suportam nem mesmo ouvir a palavra forte novamente. É como se todo mundo me obrigasse a ser o super-homem ou mulher maravilha e cuidar de todo mundo. Mas ninguém está se importando muito com o que eu sinto, costumo dizer. Mas a realidade é que ninguém a está obrigando a nada. A fase de negação acabou e essas pessoas perceberam que precisavam de cuidados como todas as outras. Geralmente é aí que a segunda fase se instala, a fase da raiva. Porém, é possível uma transição mais suave entre a negação e a raiva, ou até mesmo que a raiva seja suprimida. O que nunca é recomendado é que suprimamos a negação, que nos acostumemos a ela, ou que um terapeuta a encoraje. A psicanálise acredita que certos processos mentais são como um tipo de energia reprimida, e essa energia tende a ir para algum lugar. O que acontece quando você enche uma bexiga com o ar de seus pulmões e o espaço elástico disponível acaba? O ar até mesmo rompe essa bexiga para continuar fluindo. Parece bastante com o conceito de somatização aprendido nos capítulos anteriores, não é mesmo? Eu falei só sobre somatização em alguns capítulos do meu livro, tá bom, pessoal? A somatização, só para fazer um parênteses aqui, já que eu não vou ler os capítulos anteriores, é quando você sente alguma coisa de forma tão intensa na sua mente que isso acaba fluindo para o seu corpo físico mesmo, você acaba emitindo sintomas físicos, tá bom? Continuando. Caso não queira somatizar e ter problemas futuros, seja de ordem mental ou física, já que o tripé biopsicossocial se afeta mutuamente, como expliquei em capítulos anteriores,
Você precisa chegar até a fase de aceitação que abordaremos nos capítulos futuros. Resumo do capítulo 10, primeiro item. Negação é a primeira fase dos 5 estágios de luto. 2. A negação nunca é desejável, a realidade sempre se impõe. 3. Personalidades cuidadoras tendem a entrar mais facilmente em negação para, em primeiro momento, ajudar suas pessoas queridas. Trata-se de um processo inconsciente. 4. Cuidado com a fase de negação. Se não elaborada, tende a iniciar processo de somatização no futuro. 5. A fase de aceitação é a meta. Capítulo 11. Raiva. Trata-se da segunda fase dos 5 estágios. Dentro da fase de raiva é muito comum o comportamento disruptivo, que reage ao menor problema como algo grandioso. A mania persecutória, todos são potenciais agressores, portanto posso me defender atacando, pensam. Comportamentos histriônicos, onde tudo acontece comigo, é a lei de Murphy, agindo sobre mim. Emoções intensas, sensação de emoções amplificadas, comportamentos suicidas nem sempre se refere à tentativa de suicídio, mas comportamentos tão perigosos que poderiam levar a esta efetivação ou ainda pode-se tratar de comportamentos de automutilação, ressentimento, manias, com maior probabilidade a histeria, e comportamentos que lembram a bipolaridade ou borderline, períodos de agitação ou melancolia. Destaco também pensamentos referentes à busca por um bode expiatório, incluindo-se aí sentimentos de culpa, isto é, culpar a si mesmo pelo ocorrido até mesmo sem indícios para tal. Aí eu vou ter que abrir vários parênteses para explicar, tá? Esse foi o capítulo, talvez, com mais notas de rodapé. Tudo isso que eu estava falando é mania persecutória, histriônico, lei de Murphy, tá? Que não é um conceito da psicologia. Aí eu estava me referindo tudo a pensamentos que as pessoas podem apresentar, tá? Pensamentos de senso comum que as pessoas podem apresentar quando estão no estágio de raiva. Aí eu vou ter que explicar alguns termos, por isso que eu queria as notas de rodapé. Quando eu falei da palavra histriônico, são traços de personalidade histriônica ou transtorno de personalidade histriônica, ou TPH, a grosso modo, um indivíduo com tendência à dramaticidade e ao vitimismo. Quando eu falei lei de Murphy, tá, o que eu quis dizer? Lei de Murphy trata-se de um conceito cultural, popular, onde normalmente citada como qualquer coisa que possa ocorrer mal, ocorrerá mal no pior momento possível. Quando eu coloquei a palavra mania, é no sentido psicanalítico do termo, tá? O que a psicanálise fala sobre mania, não é senso comum. Quando eu coloquei a palavra expiatório, no sentido da psicanálise, um grupo ou pessoas selecionadas de modo arbitrário para carregar o sentimento de culpa que não tenham cometido. Continuando a leitura. Exemplos comuns referentes à busca por um culpado, ou seja, por um bode expiatório externo ou culpar-se a si mesmo. Um exemplo, tá? Então vamos lá. Carlos e seu filho mais novo, Francisco, sofreram um acidente de carro. Maria, irmã de Francisco, sente raiva do irmão, dizendo que este deveria ter morrido também. Qual é o sentido de, além dela ter perdido o pai, também ter perdido o irmão? Por que o irmão deveria morrer também? Francisco nem remotamente é culpado pelo acidente do pai. Não pediu sequer para o pai levá-lo de carro, antes que o leitor conjecture hipóteses. Lembram que a negação muitas vezes não tem sentido algum? O mesmo acontece com o bode expiatório. A culpa, mesmo que ilógica, deve, para as pessoas acometidas por esse fenômeno, recair em alguém. Assim, sente-se inconscientemente mais capaz de elaborar e entender a fase e ultrapassá-la. É claro que se trata de um mecanismo de defesa, psicanaliticamente falando. E claro que pessoas saudáveis não insistem nessa teoria furada por muito tempo. Porém, um terapeuta experiente deve se certificar disso e nunca corroborar a versão sem sentido. Fazer um adendo aqui, tá, pessoal? Quando eu coloco esses exemplos, Carlos, Francisco, são pessoas fictícias, tá bom? Não estou citando, mas assim, são histórias fictícias baseadas em casos reais que eu atendi ou que eu ouvi falar em seminários de psicologia, por exemplo, tá? Aqui eu nunca vou expor ninguém, nenhum paciente meu, então são nomes inventados. Só para ficar claro essa parte que eu expliquei, a raiva geralmente é dirigida a alguém nessa fase, tá? E não são, muitas das vezes, raivas justificadas, tá? A pessoa tem razão em sentir raiva, é como se ela precisasse colocar a culpa em alguém pela morte de outra pessoa, tá? Isso acontece muito e existem as pessoas que preferem usar como bode expiatório, né? Que foi a palavra popular que eu utilizei para isso, o termo popular. Outras pessoas ou até a si mesmo, tá? Isso também pode acontecer. Bom, eu vou explicar aqui
que eu coloquei uma nota de rodapé para a palavra mecanismo de defesa. A explicação. Na psicanálise, o mecanismo de defesa tem por função proteger um ego fragilizado que não consegue lidar com situações ameaçadoras. Quanto mais angustiados estivermos, maior será a força do mecanismo de defesa. Continuando a leitura do livro. Marlene namorava com o depressivo Mateus, que já sofrera com episódios graves de depressão. Este apresentou comportamentos suicidas inúmeras vezes. Não aguentando tamanha carga emocional, separou-se dele e após esse episódio, o mesmo acaba realmente cometendo suicídio. Ninguém a culpa pelo ocorrido. Os motivos para as tentativas de suicídio de Mateus sempre foram diversos, antes mesmo de conhecê-la. O término do relacionamento somente foi o argumento à mão que ele precisava para mais uma tentativa. No entanto, Marlene se culpa pelo ocorrido. Ela mesma começou a sofrer de depressão e a apresentar comportamentos de automutilação. Na terapia, a lembrança de Mateus é constante, sempre vindo ao seu encontro quando pede-se que fale mais sobre o que sente ou pensa quando se corta. Juliana pediu que seu melhor amigo a acompanhasse até sua casa na volta da balada de madrugada. Na manhã seguinte, descobrira que o mesmo havia sido vítima de um latrocínio. Nota de rodapé, latrocínio, roubo seguido de morte. Atualmente, ela se considera culpada pela morte do amigo. Diz que isso nunca teria acontecido se tivesse dado um jeito de voltar sozinha para casa e sem tê-lo incomodado. Sempre que pode, relembra do amigo como se fosse um santo e costuma rezar para ele, para que cuide dela sempre como um anjo da guarda. Parece que os exemplos foram muito específicos. Relembro que são casos fictícios onde misturo casos diversos em uma história só, mas resolvi contá-los porque são comuns de casos semelhantes ocorrerem. Então, nesse ponto do livro aqui, eu relembrei que são casos fictícios. Foram duas histórias que eu contei aqui, tá? A história da Marlene e a história da Juliana, tá bom? Que são casos diferentes aqui, tá? Eu falei muito rápido, só tô falando para que fique claro porque eu tô lendo muito rápido, né? Só para dar tempo da gente ler os outros capítulos. Enfim, continuando. Peço que percebam também que às vezes a busca por um bode expiatório pode passar com o tempo. O paciente culpa alguém ou a si mesmo, se sente melhor na medida do possível, volta à situação depois da fase superada e elabora corretamente. Pode ser o gatilho para algo pior, como quando nos culpamos a nós mesmos, exemplificado no caso de Marlene. Ou a culpa pode persistir, porém com um final não tão trágico. Porém, alguns terapeutas podem entrar em um dilema se realmente a história de fundo para a elaboração da fase está saudável para a paciente ou não. Então aqui eu explico, né, que às vezes elas se utilizam de bode expiatório para se sentir bem, e depois que elas elaboram todas as fases de luto corretamente, aí sim elas acabam reconhecendo, nossa, eu culpei o fulano de tal lá, mas ele não tem culpa de nada, na verdade, né? Então chega uma hora ou outra que elas acabam caindo em si, e o psicólogo deve ajudar as pessoas a cair em si, né, de uma maneira mais rápida e adequada possível. Então, resumo do capítulo 11. A raiva é um período de muita preocupação para quem está passando pelo processo de luto, com diversos fenômenos psicológicos envolvidos. 2. É comum alguns indivíduos apresentarem uma preocupação referente a culpas e também a busca por um bode expiatório. 3. A busca por um bode expiatório nem sempre envolve lógica e fatos concretos. 4. A má elaboração desta fase pode trazer problemas mais graves, como sentimento exacerbado de culpa e comportamentos suicidas. 5. O enlutado pode insistir em teorias irreais na busca por um bode expiatório, bem como abandoná-las, essas ideias, né? Ressignificando os acontecimentos para algo mais plausível. Alguns conseguem elaborar uma teoria não tão real, porém com um conforto psicológico momentâneo. 12. Capítulo 12. Negociação ou barganha. Negociação ou barganha é a terceira fase dos 5 estágios. Nesta fase, é comum que o indivíduo procure fazer acordos com o universo, Deus, força superior ou pessoas. Nota de rodapé. O mesmo nome para diversas crenças, dependendo de cada indivíduo, ou seja, da maneira como este o concebe. Então aqui eu coloquei aqui, a pessoa procura fazer acordos com o universo, Deus, força superior, tá? É que cada pessoa utiliza o seu nome, o nome que ela quer dar para a divindade, para algo superior que ela acredite, tá? Então eu coloquei todas essas opções aqui porque não é do meu intuito aqui no livro ficar debatendo sobre religião. Continuando. Recorro novamente à ilustração de certas histórias para compreendermos melhor comportamentos comuns de ocorrerem nesta fase, com indivíduos em situações diversas.
Então, exemplo, Alfredo perdeu todas as suas economias na bolsa de valores. Este autoproclamado ateu agora pretende retornar à igreja que abandonou na sua adolescência e rezar para que os santos voltem a favorecê-lo através de promessas e doações para os necessitados. Mais um exemplo, Roberto mais uma vez traiu a confiança de sua namorada Gabriela. Esta, depois de inúmeras vezes, finalmente opta pela separação. Roberto diz para ela que agora, com esta medida drástica, entende que precisa mudar e que irá assim que ela lhe der uma nova chance. Outro exemplo, Luciano descobre uma doença incurável, que pode levá-lo a óbito. Promete a si mesmo que assim que sair dessa, fará tudo diferente, aproveitará mais a vida e amará mais as pessoas. Somente pede a Deus para que deixe seus filhos crescerem e depois poderá levá-lo. Para essas pessoas, mesmo que não seja de uma forma totalmente consciente, negociar lhes permite ter uma sensação um tanto quanto parecida com a questão do bode expiatório da fase anterior. Nem sempre os termos dessa negociação são realmente plausíveis e lógicos. Como podem perceber, para estas negociações é comum valer tudo, inclusive até os convictos apelarem para a intervenção divina. Nota de rodapé. Não é a intenção deste autor zombar de qualquer crença religiosa ou ateísta. Ateus poderão argumentar que um sujeito assim nunca de fato foi ateu. Pode ser, mas reforço aqui que somente fiz um relato de situações que aconteceram com certa frequência, algumas observadas por mim, inclusive. Continuando, é comum se através desses termos eles realmente estivessem estruturando um contrato formal que, após cumpridas certas condições, o que eles desejam realmente se efetivasse. Psicanaliticamente falando, trata-se na verdade de uma tentativa de estruturar seus próprios pensamentos e emoções quando estruturam em vão, em certas ocasiões, estes termos. Assim, sentem-se mais seguros de que tudo ocorrerá bem. É interessante traçarmos também um paralelo com a questão da esperança, que, como nos diz o dito popular, é a última que morre. Negociar ou barganhar, no fundo, é a última expressão de esperança para o indivíduo que já não vê mais saídas, a não ser apelar para algum expediente mágico, uma nova rotina ou promessas que muitas das vezes são difíceis de se cumprir. Qual é o papel do terapeuta nisso tudo? Desencorajar qualquer tentativa de barganha ilógica da parte do paciente? Nem sempre. Um terapeuta experiente saberá quando certas decisões de seu assistido lhe causarão prejuízos futuros ou se aquela medida ou crença trará um alívio momentâneo e eficiente sem maiores problemas, tanto psicológicos quanto de relacionamento para ele. Se você enlutado se sentiu confuso com esse capítulo, não entenda que estou os desencorajando por minha vez a que vocês façam promessas. Vão à igreja ou tentem reatar seus relacionamentos da maneira que lhes aprouver. Eu não posso ser contra um sujeito ter fé ou esperança. De fato, a fé e a esperança são temas estudados pela psicologia moderna, e com estudos favoráveis em relação às sensações experimentadas de confiança redobrada, melhora no humor, entre outras questões de saúde e bem-estar. Precisamos nos atentar ao fato também de que, dependendo do teor da sua barganha ou fé, ela poderá determinar totalmente quão bem você passará pela próxima fase dos 5 estágios de luto. De acordo com a leitura do próximo capítulo, creio que perceberão o quão paradoxal podem parecer essas duas fases. De um lado, a esperança, do outro, uma desesperança que muitas vezes poderá levá-lo a caminhos não tão bonitos. Tendo em mente como um paciente poderá chegar à próxima fase, um bom terapeuta deverá manter sob controle certos pensamentos e emoções do paciente deste terceiro estágio. Então é o seguinte, tá? Tentando explicar aqui esse capítulo. Geralmente a pessoa ela tenta apelar às vezes para forças superiores para elaborar uma espécie de contrato, tá? Mais ou menos nesse sentido. Se eu fizer tal coisa, por favor, Deus ou universo, qualquer nome que vocês queiram dar, você pode me conceder esse pedido, esse desejo? E aí, agindo dessa maneira, ou buscando fé em diversas situações, religião, por exemplo, elas podem se sentir um pouco mais confortáveis, né? Dar uma sensação de conforto e de alívio. É isso que elas buscam nesse estágio, né? Nessa fase do luto. Então, resumo do capítulo 12. Primeiro, nesta fase é comum que o indivíduo procure fazer acordos com o universo, Deus, força superior ou pessoas. 2. Negociar permite ao indivíduo que experimenta o luto sentir que seus pensamentos e emoções foram estruturados ou ordenados, trazendo uma sensação de satisfação e maior segurança. 3. Negociar traz uma sensação de esperança e fé no futuro. 4. Um terapeuta experiente deve saber se certas decisões e pensamentos do paciente serão benéficos ou não ao paciente em curto, médio e longo prazo, tendo sempre em vista o próximo estágio do luto, que tende a ser um tanto quanto problemático.
Próximo capítulo é depressão. É o quarto estágio das 5 fases do luto. Ressalto ao leitor que há diferentes tipos de depressão e não estamos lidando aqui com indivíduos já depressivos, independente de uma situação de luto ou separação. Alguns fatores chegam a citar uma personalidade depressiva influenciada por seu meio ou mesmo por questões genéticas. Estamos falando sobre uma depressão pontual, claramente advinda do luto em conformidade com a insatisfação advinda da fase anterior. Só para explicar, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui a gente está falando sobre pessoas que estão sofrendo de luto advindas do luto, tá? Porque elas estão passando pelo luto. Não é uma pessoa que já era depressiva antes, tá? Não é o intuito desse livro discutir isso. Muito embora, né, eu como escritor e psicólogo pretendo no futuro estar também elaborando um livro sobre depressão. Mas vamos lá, vou citar um exemplo aqui do livro. Suponhamos que Gabriela, do exemplo anterior, não tenha perdoado Roberto. Ele tentara de tudo. Promessas, declarações, serenatas, humilhações, nada adiantou. Gabriela está decidida a terminar e nem mesmo olhar mais para a cara de Roberto. Sem saída, o que poderá fazer? São em situações semelhantes a essa, onde a última esperança se foi, a sua grande tábua de salvação se perdeu, é que os indivíduos chegam a essa quarta fase. Por esse motivo, é que terapeutas devem tomar cuidado com a direção das barganhas ou negociações que o paciente faz e se trabalhar de forma muito atenta e planejada para que essa mesma esperança da fase anterior não seja perdida. Lembrem-se que cada fase possui o seu aprendizado. Talvez seja aqui nesta fase que o enlutado aprenderá que algumas coisas nessa vida realmente não possuem volta e margem para seu final. Já que citei a fase anterior, não posso deixar de compartilhar algumas histórias que ilustram o que eu disse sobre caminhos não tão bonitos, onde esta quarta fase pode nos levar. Às vezes, desesperados, fazemos coisas com as quais nos arrependemos profundamente e que teremos de conviver com a lembrança pelo resto de nossas vidas. Falo especificamente de casos de separação, onde não é raro ouvir relatos de mulheres que se colocaram em posições indignas frente a ex-parceiros que até mesmo já arrumaram novos compromissos, mas que se contentam em servir-lhes de objeto sexual, demonstrando atitudes que em tempos normais reprovaria e trataria com certo asco. Há diversos relatos de homens, por exemplo, que se conformam com a vida dupla da ex-parceira e que se submetem a diversos tipos de humilhações e tratamentos indignos somente para continuar junto à pessoa amada. Só para deixar claro, tá? Tem que também fazer esse adendo. Nos capítulos anteriores deste livro eu descrevi que o luto não advém só, pelo menos é assim que a psicologia considera, tá, pessoal? Não considera só em caso que alguém falece, tá? A psicologia considera que luto, e as pessoas também vão passar por essas 5 fases do luto, quando elas experimentam qualquer tipo de perda na vida delas. Por exemplo, elas perderam uma crença muito forte, que estava muito enraizada na personalidade delas, elas passam pelo luto. Elas perderam alguma coisa material que era realmente muito importante para elas, por exemplo, uma casa que foi destruída numa enchente, que, enfim, aconteceu algum desastre natural, elas experimentam o luto, tá? Por exemplo, elas perderam uma amizade ou acabou um relacionamento, elas também experimentam um luto. E também nesse livro eu coloquei diversos exemplos também, né, de pessoas que terminaram seus relacionamentos, que passaram por separação, divórcio, tá? Então o livro está recheado de histórias desse tipo. Então é por isso que eu fiz essa menção sobre isso nesse capítulo, tá bom, pessoal? Não vão achar estranho. E também fazendo adendo que não estou comparando, tá, esses tipos de perdas com perdas relacionadas ao falecimento de uma pessoa. Eu deixo isso bem claro no livro. Não estou fazendo comparativos, só estou explicando esses tipos de lutos. Bom, continuando a leitura. Exageros? Sim, há grande chance desses indivíduos, nesses exemplos extremos, possuírem algum tipo de característica que mereça uma terapia mais pontual e profunda, além de um grande transtorno codependente, carência afetiva e baixa estima. Mas insistir em descrevê-los para demonstrar para enlutados como um alerta e para os terapeutas que se deve ficar atento a atitudes extremadas que a desesperança provocada pela depressão da quarta fase pode nos levar. De certo que nem todos são levados ao extremo e outros ainda que passam por essa fase de uma forma mais leve e mais branda, e portanto não devemos confundir a tristeza natural advinda da perda com a depressão propriamente dita.
Geralmente, sintomas comuns apresentados nesta fase são o retraimento, a fuga do convívio social, falta de apetite e energia, variando de pessoa a pessoa, além de insônia, assuntos já abordados nesse livro. Outro comportamento muito comum de acontecer na sociedade atual é a banalização da questão depressiva. Este ainda é um assunto que envolve muita confusão, inclusive no meio da saúde. É comum que as pessoas se automediquem nesta fase e não saibam fazer diagnósticos corretos. Como havia citado no começo deste capítulo, há diversos tipos de depressão e não se pode achar que, por estar nessa fase de vinda claramente por questões de luto, um indivíduo seja incapaz de sair dessa condição e voltar a ter uma vida normal. Acredito que seja uma boa hora para se reler o capítulo onde eu falo sobre a importância do enfrentamento de problemas e a minha crítica construtiva sobre o uso de medicações que impossibilitam que as pessoas entrem em contato com seus sentimentos e emoções. Obviamente que algumas pessoas realmente poderão precisar de algum tipo de medicamento, mas não é uma regra e são casos bem pontuais e não comuns de se acontecer. A maior parte das pessoas consegue sair dessa fase sem visitas regulares ao médico, mas cada caso é um caso e ressalto. Se você enlutado sente que precisa de ajuda, vá sem pensar duas vezes. Passada a fase da depressão, quando o paciente sente que não há mais nada que se possa fazer para reverter o processo e ainda sente que pode dar o próximo passo para a retomada de sua vida, ele estará pronto para adentrar a próxima fase. Resumo do capítulo 13. Primeiro, a depressão do luto não é a mesma condição de uma pessoa previamente diagnosticada com transtorno depressivo. 2. A depressão vem quando todas as medidas da fase anterior deram errado, porém é importante continuar sentindo a esperança de se voltar a ter uma vida plena. 3. A fase depressiva poderá lhe trazer aprendizados valiosos. 4. A depressão pode nos levar a atitudes extremadas. Nessas situações é importante contarmos com a ajuda de um profissional. 5. Nem todos os enlutados são levados a situações extremas e o intenso sofrimento nessa fase não é uma regra. 6. Manter a esperança que se pode voltar a ter uma vida normal após o luto ou separação é importante. A fase de aceitação é a meta. Capítulo 14 do livro Aceitação. Quinta e última fase descrita por Kübler-Ross dentre as 5 fases do luto. Posso exemplificar esta fase com a minha própria história pessoal, da qual já havia lhes apresentado nos capítulos iniciais desse livro. Hoje em dia, quando eu lembro de meu pai, eu já não sinto mais dor, eu já não sinto vontade de chorar diante da mera lembrança. Eu não me sinto mais vítima do mundo ou revoltado pela perda. Não culpo ninguém, não culpo pessoas, Deus e o universo. Lembro das coisas boas que ele fez para mim. Sinto muitas saudades, mas uma saudade boa de se sentir. É claro que eu ainda me emociono quando alguém me conta alguma história bacana do qual passaram juntos. Eu sinto orgulho dele e imagino se ele tem orgulho de mim. Olho sua foto e me sinto bem. Este é um testemunho sincero do meu coração, e nele estão descritos, de certa forma, muitas das fases de luto dadas a conhecer pela doutora Elizabeth Kübler-Ross, e por fim, com o que eu sinto hoje, sei que aceitei e superei. Então, nesse breve relato que eu fiz aqui, você percebe que eu fui colocando a fase de negação, a fase de barganha, etc., né? E depois, por fim, como eu consegui aceitar tudo isso, né? Ou seja, chegar à fase de aceitação e, entre aspas, superar, né? Entre aspas, não, realmente superar o luto, né? Que eu sentia do meu pai. Enfim, continuando. Para muitas pessoas ainda presas nas fases iniciais, sei que isto pode soar como uma traição à memória do falecido, mas não é nada disso. Meu pai não iria querer que me sentisse mal e derrotado, ainda mais por uma suposta culpa dele, somente porque ele não foi capaz de permanecer por mais tempo comigo. Eu não tenho direito de fazer isso com ele nem comigo. Eu espero que essas palavras entrem no coração de cada enlutado ao ler este livro. Você será capaz de sair dessa e sairá mais sábio do que nunca. É curioso notar como muitas pessoas acabam procurando ajuda justamente quando chegam a esta fase final. Elas têm medo de voltar aos estágios anteriores, principalmente no estágio depressivo. A recaída é uma situação normal, porém saímos dela mais fortes e chegará um dia que nem mesmo a possibilidade dessa recaída acontecerá. Vou fazer um adendo de novo, tá, pessoal? As pessoas, como eu tinha explicado lá no começo, elas vão passando pelas fases, né? Negação, raiva, etc. Às vezes elas podem, por exemplo, ir para a próxima fase e depois voltar para a fase anterior, tá? Como se fosse uma espécie de recaída. Quantas vezes uma pessoa pode recair? Várias vezes, tá? Isso depende de pessoa a pessoa, tá? Mas quando elas vão retomar uma fase seguinte, elas passam por essa fase de uma maneira mais rápida.
Assim como se elas tiverem que passar por um novo episódio de luto, né, por causa de outra pessoa diferente, por exemplo, elas vão passar pelas fases de uma maneira mais rápida, tá? E aí um dia realmente nem recaída vai ter quando você chega na fase de aceitação. Continuando a leitura. Parece que quando passamos por uma intensa situação de luto, as outras situações que podem vir a ocorrer acontecem de forma mais branda do que as primeiras, como se estivéssemos escolarizados diante dos 5 estágios mais sábios e preparados. Não digo que todos os lutos são iguais, afinal envolvem pessoas diferentes, porém não deixam de ter suas semelhanças psicológicas, em termos de nossos próprios processos internos. E agora? Pronto para retomar sua vida? Se eu sugiro mais alguma coisa, eu te respondo que não necessariamente. Você precisa abandonar a terapia. Não necessariamente você deve abandonar o tripé de apoio terapêutico. Não necessariamente você deve deixar de se cuidar. Pessoal, mais uma vez tem que fazer adendo, tá? Quando eu falo aqui tripé de apoio terapêutico, eu expliquei em capítulos anteriores, lá no comecinho do meu livro, tá? Esse tripé de apoio terapêutico, nada mais, nada menos, é que é uma técnica, mudanças de estilo de vida que eu proponho às pessoas que passam pelo luto, como se fosse aí uma muleta, um apoio para que elas passem mais rapidamente pelas 5 fases desse luto aí, tá? Então esse tripé aí vai ajudar a elas passarem por esses 5 estágios do luto. Continuando. Todos os cuidados passados nos capítulos anteriores devem ser encarados como um processo de mudança de hábitos e de vida. Bem incorporados, vocês mesmos não irão querer abandonar essa rotina. E uma terapia não serve somente para cuidarmos de um problema em específico, mas para também ordenarmos nossos pensamentos e emoções em relação aos nossos problemas do dia a dia. Eu te devolvo a pergunta: será que você não deve continuar com o que está lhe fazendo bem? Você e só você sabe exatamente o que lhe faz bem. Acredito que agora mesmo, quando você está lendo essas palavras, já esteja pensando no que mudou, no que incluiu em sua vida e o que pretende manter. Então mantenha. Resumo do capítulo 14. Na aceitação, somente saudade e sentimentos bons permanecem. 2. Querer permanecer no luto eternamente não é uma traição em memória de alguém, é injusto com a pessoa perdida e consigo mesmo. 3. Cada fase é um aprendizado e a aceitação traz sabedoria. 4. Recaídas são normais, mas trazem aprendizado e a possibilidade de que ocorram com menos frequência. 5. Sentimos-nos mais preparados para as outras situações de luto quando enfrentamos previamente uma situação de luto intensa. 6. Mantenha tudo o que aprendeu de bom até sentir-se bem e pronto para retomar sua vida. Mantenha bons pensamentos e bons hábitos adquiridos. Bom, esse daqui é o 7º capítulo que eu vou ler, tá? Nessa exposição que eu estou fazendo para vocês, tá? Eu estou repito aqui, eu estou colocando 7 capítulos aqui na internet de graça para vocês, tá? Do meu livro. Então esse é o 7º capítulo que eu prometi, e no livro ele é o capítulo de número 15, tá? O Mindset Chave para vencer as 5 fases do luto. Algumas pessoas podem não estar familiarizadas com o conceito de mindset. A grosso modo, mindset é um termo bastante popular nos dias atuais, usado para descrever pensamentos ou crenças que as pessoas carregam consigo, que por sua vez servirão como base para seus comportamentos e atitudes frente à vida. Tem uma nota de rodapé, tá? Principalmente no ramo de coaching, tá? Então, ou seja, essa palavra mindset é muito usada no ramo de coaching. Eu não sou contra o uso dela, porque mindset significa tudo isso que eu li nesse parágrafo. Passando pelas 5 fases do luto, tentei pegar alguns mindsets que as pessoas geralmente carregam em cada estágio. Ou seja, quais são as crenças mais comuns apresentadas em cada uma delas e trabalhar com o seu inverso. Em capítulos anteriores, eu já havia citado que pensamentos se combatem com pensamentos. Portanto, escrevi uma série de pensamentos que podem ser usados por um terapeuta dentro da sessão, se identificar que seu contrário está atuando naquele momento junto ao paciente. É claro que são apenas sugestões e elas podem fazer sentido ou não, dependendo da história de cada um. Obviamente também poderão ser adaptadas. Para os enlutados que estiverem lendo, se identificar que possui pensamentos contrários aos escritos aqui, se apegue a esses novos e o mentalize sempre que estiver passando por situações que pretende se livrar. Apesar de saber que muitos somente conseguirão realizar esta prática quando estiverem na fase de aceitação, por motivos óbvios.
É importante ressaltar que essas afirmações somente terão efeito caso cada indivíduo realmente acredite e ponha fé nelas. Vamos tentar? Segue o guia de sugestões para cada fase. Para a fase de negação. A morte é um processo natural e faz parte da vida. A única certeza que temos dessa vida é a morte. Não somos imortais. É ok se sentir triste, é ok chorar, é ok sentir medo ou angústia, é ok se sentir sozinho, sentir o luto é ok. Eu preciso entrar em contato com as minhas emoções. O que eu estou sentindo? Pergunta sincera, pare e reflita. Precisamos uns dos outros nessa vida. É normal precisar de ajuda. Precisar de ajuda não é fraqueza. Eu preciso de ajuda. Não preciso ser forte o tempo todo. Há momentos em que eu posso não ser forte. Tá, então percebam, tá, pessoal, que para cada fase, né, para cada estágio do luto, eu coloquei frases para as pessoas refletirem e repetirem também em meditações, né, para que as ajude, né, a passar por essas 5 fases, tá? Então é como se fosse um complemento à terapia que elas fazem no ambiente terapêutico, com um psicólogo, ou se elas estiverem lendo livro, né, mais como uma autoajuda. Então elas podem usar isso aí, essas frases a cada estágio que elas identificarem que elas estão, como se fosse uma espécie de muleta aí, tá bom? Então elas podem ficar lendo essas frases, mentalizar, colocar em notas, em post-its, etc. Bom, vou ler aqui as frases para a fase de raiva. Eu não tenho culpa. A pessoa envolvida não tem culpa. A pessoa envolvida aqui está entre parênteses, tá? Aí você coloca o nome da pessoa que você tá usando de bode expiatório, ou da pessoa que morreu, né, que faleceu. Ninguém tem culpa de nada. Não é preciso que alguém tenha culpa. Eu perdoo, aí você coloca o nome da pessoa. Eu me perdoo. Eu não sabia agir de outra forma. Nome da pessoa, né? Não sabia agir de outra forma. Preciso organizar meus pensamentos. Negociação ou barganha. Nem sempre eu posso ter o controle de tudo. Eu não tenho o controle de tudo. Ninguém tem o controle de tudo. Deixo as minhas preocupações a... Aí você coloca o nome, né? Do poder superior, Deus, ou como você o concebe se tiver uma religião. Frases de depressão. Você vai colocar o nome da situação que você está passando, né? De luto ou separação. E aí você completa com tinha de acontecer. Eu posso me melhorar. Eu mereço ser feliz. Eu mereço não me sentir derrotado. Coloca o nome da pessoa querida que faleceu. Não gostaria de me ver assim. Estou cansado de chorar. Estou cansado de estar nessa posição ruim. Eu preciso viver minha vida. Eu não sou uma pessoa triste e voltarei ao que era antes. Fase de aceitação. O que tinha de acontecer, aconteceu. Sinto-me seguro em retomar minha vida. Sinto que posso melhorar. Sinto que devo seguir em frente. Sinto que posso dar a volta por cima. Sinto que posso encontrar alguém bacana. Em caso de separação, né? As pessoas caem para aprenderem a se levantar. Mereço um estilo de vida saudável e equilibrado. Lembre-se, utilize somente a afirmação que fizer sentido para você. Então, pessoal, para quem está ouvindo essa minha exposição, eu sugiro até que vocês, por exemplo, pausem, parem, voltem a essas frases que eu estou citando aqui, anotem e depois comecem a repetir para si mesmos, tá bom? É lógico que vai ficar mais fácil se você estiver lendo aqui no livro, mas quem não quiser adquirir o livro, tá, pode pausar, voltar, anotar e depois ficar repetindo essas frases que eu acabei de falar. Então, resumo do capítulo 15. Primeiro, qual é o seu principal mindset? É bom? É ruim? Identifique. 2. Pensamento se combate com pensamento. 3. Se utilize de afirmações que o ajudem a vencer determinadas fases do luto. 4. Acredite que é capaz de vencer e mudar. Bom, pessoal, então eu cumpri o prometido. Eu li aqui 7 capítulos do meu livro. Totalmente gratuito.
de graça para vocês. O meu livro tem 29 capítulos, tá bom? Eu passei 7 de graça. Quem quiser adquirir o livro, tá? Ficou interessado, pode ir em www.clubedeautores.com.br, procurar lá na busca do site o nome do livro, Como Lidar com o Luto, ou pode procurar direto pelo meu nome, Frederico Yamada. Então vocês vão fazer o pagamento lá no site, receber pelo correio, no conforto da casa de vocês. Podem ficar tranquilos que, como eu disse, é o site da editora, né? Então você compra direto lá com a editora. E também para quem não quiser comprar o livro, tudo bem, tá bom, pessoal? Como eu falei, o intuito não é arrecadar dinheiro aqui, eu passei de graça os 7 capítulos, podia ter passado só um, mas passei 7, porque eu acho que é muito importante aí, que são, que compreender 5 estágios do luto é um tema fundamental, um tema-chave, para que você vença, supere a morte de alguém, né, ou qualquer outro sentimento de perda, da maneira mais apropriada possível, tá bom? Então é isso, muito obrigado por quem assistiu até aqui, pode deixar comentários, me mandar mensagens nas minhas redes sociais, se tiver alguma dúvida que eu, lendo, vou responder a cada um de vocês. Muito obrigado, até a próxima.